Bom, gente, hoje nós vamos corrigir a prova do Colégio Militar de Santa Maria 2013. Texto 1, aprendizagem. Mãe, cabelo demora quanto tempo para crescer? Hã? Se eu cortar o cabelo hoje, quando é que ele vai crescer de novo? Cabelo está sempre crescendo, Beatriz. É que nem unha. A comparação deixa a menina meio confusa. Ela não está preocupada com unhas. Todo dia, mãe? Só que a gente não repara. Por quê? Porque as pessoas têm mais o que fazer, não acha? A menina não sabe se essa é uma pergunta do tipo que precisa ser respondida ou é daquelas que a gente ouve e pronto. Prefere não responder. Você é muito ocupada, não é, mãe? Hã? Nada não. A mãe termina de passar a roupa e vai guardando tudo no armário. Enquanto isso, Beatriz corre até o quartinho de costura, pega a fita métrica e mede novamente o cabelo da boneca. Ela tinha cortado aquele cabelo com todo o cuidado do mundo para ficar parecido com o da mãe, mas a verdade é que ficou meio torto. Nada, não cresceu nada, ela conclui, guardando a fita. E já tem uma semana. Depois volta para onde está a mãe, que agora lustra os móveis. Mãe, existe alguma doença que faz o cabelo da gente não crescer? Mas de novo essa conversa de cabelo? Não tem outra coisa para pensar não, criatura? Sobre essa pergunta não há dúvida. É do tipo que você não deve responder. A mãe continua trabalhando. Precisa se apressar. Dali a pouco a patroa chega da rua e o almoço nem está pronto ainda. Mãe, o que foi? É que eu estava aqui pensando. Pensando o quê? Beatriz não responde. Espera um pouco, tentando achar as palavras certas. Vai, fala logo. Quando a gente faz uma coisa, sabe? E não dá mais para voltar atrás, entendeu? Não entendi. Ela baixa a cabeça, dá um tempinho e resolve arriscar. Então, se você não entendeu, posso continuar perguntando sobre cabelo? Ai, meu Deus! Beatriz deixa a mãe trabalhando e vai procurar de novo sua boneca. Pega a boneca no colo e diz no ouvido dela: Não liga não. Cabelo de boneca é assim mesmo. Cresce devagar, viu? E com um carinho. Foi a minha mãe que me ensinou. Bom, gente, então vamos agora resolver as questões, tá? Leia o seguinte trecho do texto. A menina não sabe se essa é uma pergunta do tipo que precisa ser respondida ou é daquelas que a gente ouve e pronto. Prefere não responder, na linha 12 e 13. Então vamos à linha 12 e 13, ó. Tá aqui, ó. A menina não sabe se essa é uma pergunta do tipo que precisa ser respondida ou é daquelas que a gente ouve e pronto. Prefere não responder. Esse fragmento expressa a voz da mãe, do narrador, da filha, da boneca, do autor. Bom, gente, ó, essa pergunta tá fácil, né, ó? Porque as pessoas têm mais o que fazer, não acha? A mãe dela já veio com uma pergunta meio irritada, né? Parece que a personalidade da mãe tá meio irritada. A menina então, né, não sabe se essa é uma pergunta do tipo que precisa ser respondida ou é daquelas que a gente ouve pronto. Essa aqui é a expressão de quem, né, gente? Do narrador. Primeira questão, letra B. Segunda questão. A fala da mãe para Beatriz no fragmento, mas de novo essa conversa de cabelo, não tem outra coisa para pensar não, criatura? Linha 25 e 26 demonstra uma reação de raiva, espanto, impaciência, tranquilidade, perplexidade. Bom, gente, ó, a mãe, a gente vê que ela estava passando roupa, depois ela foi lustrar os móveis, a patroa vai chegar e ela ainda não fez o almoço, então a mãe tá com muita pressa. E a mãe não tem o quê? A mãe não tem paciência. Segunda questão, letra C, impaciência. Terceira questão. Assinale a alternativa cujo conteúdo nos permite concluir que a profissão da mãe da Beatriz é trabalhadora doméstica. Então, gente, olha, bem aqui, trabalhadora doméstica. Ó,
A mãe termina de passar roupa, vai guardando tudo no armário. Beleza, podia ser na casa dela, né? Enquanto isso, Beatriz corre até o quartinho de costura e tal. Depois volta aqui na linha 23, ó. Depois volta para onde está a mãe, que agora lustra os móveis. Então a mãe, ó, tá passando roupa, guardando roupa, ilustrando móveis. Beleza. Também isso tudo poderia ser feito na casa dela. E aí vem aqui, ó. A mãe continua trabalhando. Precisa se apressar. Precisa se apressar. Dali a pouco a patroa chega da rua e o almoço nem está pronto. Então, olha só, gente, aqui nós temos a dica, né? Que a mãe está no trabalho dela. E onde é o trabalho dela? Na casa da patroa. E o almoço não está pronto. Então, esta é a frase que indica que a mãe é uma empregada, né, doméstica. Então, vamos lá, ó. Terceira questão. Cadê? Porque as pessoas têm mais o que fazer, então a terceira questão é qual é a alternativa que mostra que a mãe é trabalhadora doméstica? A, porque as pessoas têm mais o que fazer, não acha? Vamos lá. B, a mãe continua trabalhando, precisa se apressar. A mãe termina de passar a roupa e vai guardando tudo no armário e depois volta para onde está a mãe, que agora lustra móveis. Essa aqui vai guardando tudo no armário, lustra móveis. Essas aqui são... Não dá para dizer que ela está na casa de uma outra pessoa, né? Da patroa, por exemplo. E dali a pouco a patroa chega da rua e o almoço nem está pronto ainda. Essa aqui é a alternativa que nos dá essa dica. Então, terceira questão, letra I. Quarta questão. No fragmento, o cabelo está sempre crescendo, Beatriz. É que nem unha, na linha 5. A expressão sublinhada estabelece entre as frases uma relação de comparação, adição, consequência, contrariedade, condição. Então, vamos lá, gente, ó. Cabelo cresce que nem unha. Então, essa frase aqui, na linha 5, está dizendo que cabelo é igual a unha. Ambos estão sempre crescendo. Então, é uma relação de comparação. Quarta questão, letra A. Quinta questão. A reação de Beatriz, que podemos inferir a partir da leitura do fragmento, nada, não cresceu nada, ela conclui guardando a fita. É de nada, não cresceu nada. Beatriz está assim, chateada, né, com isso. Então, qual é a reação da Beatriz? Euforia? Euforia, ela está eufórica, feliz, porque o cabelo da boneca não cresceu? É uma reação de aceitação? É uma reação de tranquilidade? A Beatriz está tranquila? É uma reação de decepção? Ou ela está indiferente quanto ao crescimento ou não do cabelo da boneca dela? Ela está chateada, né, gente? Então, ela está decepcionada. Quinta questão, letra D de dado. Sexta questão. Os vários questionamentos que a menina faz para a mãe sobre o cabelo demonstram que ela ficou preocupada por ter cortado o cabelo da sua boneca. Essa é boa, né? Ela cortou o cabelo da boneca, ficou torto, e aí ela estava esperando que o cabelo crescesse, porque ele ficou torto, né? Bom, vamos lá. Então, ó, a menina está perguntando para a mãe sobre o cabelo, né? Porque ela é uma menina curiosa e precisa saber detalhadamente como ocorre o processo de crescimento do cabelo. Ela não está querendo saber detalhadamente. Ela está querendo, coitada, que o cabelo da boneca cresça, né? Bom, C, queria a atenção da sua mãe? Por isso resolveu perguntar sobre o crescimento do seu próprio cabelo? Ela não estava perguntando do seu próprio cabelo, né? De seu próprio cabelo. D, ela não entende a diferença entre o crescimento de cabelo e da unha da sua boneca? Não, nem comentou sobre unha de boneca. E, quer ter a fisionomia e a inteligência da mãe?
Não, também. Ela tá preocupada, né? Por ter cortado o cabelo da boneca. Então, sexta questão, letra A. Vamos ao texto 2. Leia o texto publicitário abaixo para responder os itens 7 a 9, ok? Vamos lá. Tá. Edificar o caráter de um filho é uma obra que dura para a vida inteira. A Magis deseja um feliz Dia dos Pais àquele que ajudou na formação de cada um de nós, mostrando-nos que o melhor lugar do mundo para se edificar uma obra para a vida inteira é no coração. Então, olha só. A Magis deseja um feliz Dia dos Pais. Aquele é para o pai, né? Para aquele pai que ajudou na formação de cada um de nós. Então, vamos lá. Vamos às questões. Sétima questão. Atente para a publicidade da página anterior, observando, além do conteúdo escrito, também a imagem. O conteúdo desta publicidade permite-nos deduzir que a criança já nasce com seu caráter plenamente formado? Não, porque aqui ele diz, né, ó, no texto, eu tenho aqui, ó, edificar o caráter de um filho é uma obra que dura a vida inteira. Feliz Dia dos Pais para aquele que ajuda na formação do caráter. Se o caráter está se formando, ele não nasceu pronto, né? Então, a letra A, ó, nasce. Ele não nasce com o caráter plenamente formado. Isso é fato, né, gente? Vamos lá. Nasce com seu caráter plenamente formado? Não. Os pais não podem interferir no caráter dos filhos? Os pais, eles devem interferir, eles devem formar o caráter dos seus filhos. Letra B está errada. C. Os pais são importantes na formação do caráter dos filhos? Opa, essa é boa, né? Foi isso que falou o texto. O caráter de uma criança é formado até os 7 anos? Não disse isso. E letra E, a vida. É a vida que edifica o caráter da criança? Não, aqui no texto 2 falou que os pais são os formadores do caráter da criança. Então, sétima questão, letra C, de casa. Oitava questão. Observe o seguinte período retirado da publicidade. Edificar o caráter de um filho é uma obra que dura para a vida inteira. Nesse fragmento, temos os seguintes termos pertencentes ao mesmo universo de significação sentido. Então, ele quer saber sobre sinônimos, né, gente? Quais são as palavras que têm o mesmo sentido, a mesma sinonímia. Ó, edificar quer dizer construir, né? O caráter do formar, né? O caráter de um filho é uma obra, é um trabalho que dura a vida inteira. Edificar e caráter têm o mesmo sinonímia? Não, né? Obra e vida, filho e vida, edificar e obra, caráter e obra. Então, oitava questão, letra D, edificar e obra. Nona, na passagem edificar o caráter de um filho, o verbo sublinhado poderia ser substituído sem mudança de sentido por edificar é construir, né, gente? Construir, formar. Poderia formar, nona questão, sem mudança de sentido. Letra A, formar o caráter do filho. Não é erguer o caráter do filho, nem suspender o caráter do filho. Se não é suspender, também não é levantar. Então, nona questão, letra A. Vamos ao texto 3. Reconstruindo o mundo. O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não parava de perturbá-lo. Já cansado com aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo, cortou-a em vários pedaços e entregou-a ao filho. Pronto.
Aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você consegue montá-lo exatamente como é. Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 15 minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. Sua mãe andou lhe ensinando geografia? Perguntou o pai aturdido. Nem sei o que é isso, respondeu o menino. Acontece que do outro lado da folha estava o retrato de um homem, e uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo. Então vamos lá. 10ª questão. As aspas são um sinal de pontuação usado em várias situações. No texto aprendizagem, elas foram empregadas para... Então vamos voltar ao texto aprendizagem, que é o primeiro texto. Aqui, aprendizagem. Vamos ver. Aqui, ó, eu tenho as aspas. Cadê, ó? Aqui na linha 22, ó. Ela tinha cortado aquele cabelo com todo o cuidado do mundo para ficar parecido com o da mãe, mas a verdade é que ficou meio torto. Nada. Não cresceu nada. Tá vendo aqui as aspas, gente? Tem uma aspa aqui e tem outra aqui, ó. As aspas, certo? Ó. Nada, não cresceu nada. Ela conclui guardando a fita. Então, essas aspas aqui neste texto 1, o texto aprendizagem, qual é a função delas? Voltando à questão. As aspas são um sinal de pontuação usado em várias situações. No texto aprendizagem, elas foram empregadas para destacar elementos da língua informal, como gírias. Foi usado para destacar gírias? Não. Para indicar a fala de personagens do texto. Essa é boa, tá certa, né? Indicou a fala da menina, né? Nada, não cresceu nada. Para realçar uma expressão em sentido figurado? Não. As aspas foram usadas para assinalar uma frase já citada anteriormente? Também não. Para salientar termos, para salientar expressões que se deseja pôr em evidência? Não foi para salientar termos e nem expressões. As aspas foram usadas para indicar as falas da personagem, ok? 11ª questão. Observe o fragmento do texto. O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não parava de perturbá-lo. Já cansado com aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo e cortou-a em vários pedaços e a entregou ao filho. Linha 1, linha 2, linha 3. Os pronomes sublinhados no fragmento acima referem-se aos seguintes termos do texto, respectivamente. Então, olha só. O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não parava de perturbá-lo. Perturbar a quem? Ao pai. Então, esse lo se refere ao pai, certo? Então, ó. Cansado com aquilo, arrancou uma folha. Cortou-a. Cortou-a, esse A é a folha, em pedaços e entregou-a. Entregou-a é a folha também, ao filho pequeno, ao filho. Então, os pronomes sublinhados referem aos seus seguintes termos. Na linha 1, né? O era o filho pequeno? Não, né, gente? Essa aqui tá errada. Esse o, entregá-lo, na linha 1, se refere ao pai e não ao filho. 2, uma folha, linha 2, cortou a folha, linha 2, certo. E 3, uma folha, linha 2, ó, cortou-a em vários pedaços, entregou a folha ao filho. Então, linha 1, linha 2, linha 3. Então, essa aqui está na linha 3 e não na linha 2. Esse pronome oblíquo, o segundo A, esse pronome oblíquo, ele está na linha 3 e não na 2. Então, essa daqui também está errada.
Então, 11ª questão, letra B de bola, apenas 2, certo? Continuando. 12ª. Os travessões que aparecem no fragmento que mostrava o mapa do mundo, linha 2, servem para caracterizar a folha através do acréscimo de uma informação sobre ela. Opa, olha só, vamos ver aqui, cansado com aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo. Então, é uma folha que contém o mapa do mundo. Então, estamos dando uma característica, estamos dando uma informação sobre a folha. Então, olha só, os travessões que aparecem aqui, que mostravam o mapa do mundo, servem para caracterizar a folha, certo? Através do acréscimo de uma informação sobre ela, certa? Que mostrava o mapa do mundo para explicar quem era o filho pequeno? Não, nada a ver. Esclarecer que a folha seria cortada de acordo com a figura no mapa? Não, a folha não foi cortada conforme a figura do mapa, né? Que mostrava o mapa do mundo, está caracterizando a folha. Reforçar a ideia de que se tratava do mapa do mundo? Não, os travessões, nesse caso aqui, neste fragmento que mostrava o mapa do mundo, não está reforçando a ideia de mapa do mundo. Está falando da folha e não da ideia do mapa do mundo, certo? Para delimitar o traçado do mapa do mundo? Não. Então, os travessões, né, usados aqui, que mostravam o mapa do mundo, servem para caracterizar a folha através do acréscimo de uma informação sobre a folha. Então, 12ª, letra A. 13ª. Observe a palavra sublinhada em 15 minutos depois, porém, o garoto voltou com um mapa. O termo, porém, traz a ideia de adição, oposição, dúvida, conclusão e consequência. O pai deu um mapa do mundo todo picotado para ele, né? Todo recortado. 15 minutos depois, e aí o pai achou que ele ia demorar um dia inteiro para montar aquele mapa do mundo. 15 minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. Esse porém aqui, ele está dando uma ideia contrária ao que o pai estava esperando, certo? Então, é uma ideia contrária. Então, vai indicar uma oposição, certo? 13ª questão, letra B de bola. 14ª. O emprego de uma palavra no seu contexto permite-nos, muitas vezes, identificar seu significado, mesmo sem conhecê-la. Observando o contexto em que se encontra a palavra aturdido no texto, qual seria a substituição mais adequada para que seu sentido fosse mantido? Então, olha só, aturdido. Aqui, aturdido, 15 minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. Sua mãe andou lhe ensinando geografia? Perguntou o pai aturdido. Então, olha só, esse pai, ele tá espantado. Espantado com o quê? Com a velocidade do filho em montar o mapa do mundo, porque o filho não conhecia o mapa do mundo. Como é que ele montou? Bom, tá aturdido, né? Então, vamos ver. Aqui, O pai, essa palavra aturdido, o pai ficou triste porque o menino entregou o mapa? Não. O pai ficou deprimido porque o menino entregou o mapa? Entusiasmado? Espantado ou furioso? Espantado, né, gente? Aturdido, falou: como você conseguiu? Certo? Então, 14ª questão, letra D de dado. 15ª. O sentido figurado expresso na frase: e uma vez que eu consegui reconstruir um homem, eu também reconstruí o mundo. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é sentido figurado? Sentido figurado é um sentido hipotético. Hipotético. Hipotético é um sentido, é uma suposição. Suposição, né?
é uma ilusão, é um sentido conotativo, certo? Tá. O sentido figurado, certo? Expresso na frase, e uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu consegui reconstruir o mundo. Tá. O que é, então, agora um sentido literal? Sentido literal. É o sentido real. É o sentido denotativo. Certo? Sentido do dicionário, a palavra, né? Por exemplo, vamos ver a diferença entre conotação e denotação. Por exemplo, vamos lá. Sentido real, quer dizer, é o denotativo, e o sentido hipotético, né? É o sentido conotativo. Conotativo é o que vai expressar o contexto daquele texto. O sentido conotativo é dependente do contexto. O sentido denotativo é um sentido real, é o sentido literal, é o sentido que está no dicionário, tá? Vamos ver um exemplo, ó. O José bateu as botas, certo? No sentido real ou denotativo, essa frase quer dizer assim, que ele pegou e bateu uma bota na outra, né? É o sentido do dicionário, certo? Do dicionário. Esse é o sentido denotativo. O José bateu as botas, ele pegou a bota e bateu uma na outra, por exemplo, né? Vai que a bota estava suja. Segundo, o sentido conotativo, ou seja, é o sentido que vai depender do texto inteiro, do contexto, de todo o arranjo. Aquela frase, ela pode até mudar de sentido, conforme seja o contexto, certo? Então, por exemplo, o José bateu as botas. O sentido conotativo dessa frase é: o José morreu, certo? Então, vamos aprender a diferença aí entre sentido conotativo e sentido denotativo. Sentido figurado, né? E sentido real, ok? Vamos lá. 15ª. Então, bora lá. No sentido figurado, é uma hipótese, né? Vamos lá. Letra A, frase. E, uma vez que eu construí um homem, eu também construí o mundo. Reconstruindo a gravura do homem, o menino conseguiu reconstruir o mapa do mundo. Esse reconstruindo a gravura, porque atrás era a figura do homem, né? Então, reconstruído a gravura do homem, o menino não conseguiu construir o mapa do mundo. Esse aqui então, vamos lá. Letra A é um sentido aqui. Letra A, ela está como o sentido real. O sentido denotativo. Mas ele está pedindo, na 15ª questão, o sentido figurado, certo? Então, não vai ser a letra A. Porque o que aconteceu? O menino virou a folha, montou o homem. Quando ele desvirou a folha, estava pronto o mapa do mundo. Então, esse foi o sentido real, denotativo, mas ela está falando qual é o sentido figurado, né? Vamos lá. Para reorganizar o mundo, o garoto enrijeceu o homem? Como assim enrijeceu o homem? Não é a letra B. A criança precisa modificar seu olhar sobre o mundo que a rodeia?
o mapa do mundo sempre pode ser montado com base no que está expresso no seu verso? Não. Sempre pode ser montado com base no que está no seu verso? Não. Isso também, essa letra D, também é sentido real, denotativo. Ele está querendo qual é o sentido figurado. E a recuperação do mundo se dá através da reconfiguração do homem. Certa questão. Então, 15ª questão, letra E, ok? Vamos lá. 16ª questão. O texto 1, aprendizagem, e o texto 3, reconstruindo o mundo, apresentam estreita relação no que diz respeito ao enfoque temático dado às relações familiares. Enfoque temático é a mesma coisa que tema, certo, gente? Então, qual foi o tema do texto 1, aprendizagem? A menina estava conversando com a mãe sobre a boneca, né? Era uma relação familiar. No texto 3 também nós temos aí uma relação familiar entre o pai e o filho. Então vamos lá. Dado as relações familiares, marque a alternativa que expressa esse enfoque comum aos dois textos. A falta de diálogo na família. B, o despreparo de pais jovens no trato com os filhos. C, a desobediência dos filhos em casa. Não houve desobediência, né? A menina era bem boazinha, o outro menino também, que montou o mapa, né? A falta de tempo dos pais para dar atenção aos filhos. É verdade, né? Essa letra aqui é boa, porque a mãe estava na casa da patroa e estava muito apressada nos seus afazeres domésticos. E o pai estava lendo o jornal, o filho chegou para brincar com ele, o pai queria continuar lendo o jornal, então ele pegou e deu uma folha para o filho brincar. Então, realmente o foco aí, né, do temático nessa relação familiar aí é a falta de tempo dos pais para dar atenção para os filhos. Porque, olha, na letra A, não teve falta de diálogo, né? Vamos lá, continuando. Letra E, a inexistência de convívio familiar? Não tem inexistência de convívio familiar, eles convivem juntos, né? Então, 16ª questão, letra D de dado. Bom, continuando aqui. Leia a tirinha da Mafalda para responder aos itens 17 a 19. Texto 4, primeiro quadrinho. Aqui está o troco. Com este ticket, você retira o livro no balcão de pacotes. Obrigada. Essa é boa. Os pais põem a gente nesse mundo confuso, sem nos consultar e ainda por cima temos que dar presentes para eles. Embrulho, quarto quadrinho. Embrulho como se fosse para dar de presente? Não. Como se fosse para perdoar. Ok, então nós temos essa tirinha da Mafalda aí. Né? Que ela tá indignada aqui, ó. Os pais põem a gente no mundo sem nos consultar e ainda temos que dar presente para eles. Embrulho como se fosse para dar de presente? Não. Embrulha como se fosse para perdoar, ou seja, é como se ela estivesse perdoando aos pais que não a consultou, né? Vamos lá. 17ª questão. No terceiro quadrinho, a expressão temos que, aqui, né? Aqui, ó. Aqui no terceiro quadrinho nós temos a expressão, ó. E ainda por cima temos que dar presentes a eles. Então, essa expressão indica desejo? Essa expressão indica obrigação, objeção, possibilidade ou vontade? Temos que. Somos, então, obrigados, né?